Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Atos capítulo 17, versículo 26 ao 28. Atos 17, 26. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Grande Criador, uma vez nos colocamos à disposição do Senhor, mesmo sendo um vaso fraco, mas estamos aqui para a glória do Teu nome. Queremos ser uma bênção para quem precisa desta bênção. Queremos ser um irmão para quem precisa de um irmão. Estamos, Senhor, para que o Senhor fale e este povo ouça sua voz, não a minha, mortal, cansado, mas a tua, vivo, eterno. Estamos certos de que mais uma vez o Senhor nos susterá. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Somos sua geração. A Escritura é clara, desde o Gênesis, de um só fez toda a geração dos homens. Ele não precisava de muitos homens, apenas de um, aí ele fez todas as gerações. E o tempo veio manifestando suas qualidades. Sem Jafé, Cã, teve o tempo de manifestar a divisão dos povos, línguas, mas Deus de um só. Estou pensando apenas na palavra geração, mas vamos meditando aqui no que é tão bom e rico da mensagem. Ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Cada um foi feito para um lugar, cada um foi feito com um limite, e a gente nunca excede isso. E Deus vem tratando com o povo desde o Velho Testamento até chegar aqui em nós. A geração está terminando, está acabando. Quando Jesus falava
estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Aquilo para demorar tanto, foi 2 milênios e para Deus foi como 2 dias. Mas chegou ao tempo do fim do mundo. Hoje podemos pregar sobre o fim do mundo. Lá atrás havia uma pregação, mas o fim do mundo estava longe. Mas hoje as pessoas já percebem, a pessoa não precisa nem ser crente evangélica, ela percebe que tudo está chegando a um fim. A religião está chegando a um fim, que era a coisa mais zelosa, está chegando a um fim. O mundo está chegando a um fim. O homem está chegando a um fim, está se acabando. E cada dia mais as gerações vão diminuindo. Estamos com uma geração de quase 1000 anos, o homem vivendo 969 anos. Já pensou bem nós viver 969 anos? Diz, mas seria muito bom, né? Mas para fazer o quê? Então aquilo era o início do mundo, 969 anos. E uma geração longa daqueles dias. A geração de Noé, nós aprendemos que foi uma geração de 120 anos. Mas ela já veio diminuindo, de quase 1000 para 120. A geração no tempo da Babilônia estava em torno de 70 anos. Deus visitou aquela geração. Estava em torno de 70 anos aquela geração. E Jesus falou também que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Agora, a geração que Jesus falou também já passou. Aquela geração. Mas o que ele disse que aconteceria, passou, não aconteceu. Os homens viram, também não viram. Mas aconteceu. A vinda, que é a vinda do Filho do Homem, não é o rapto que muita gente engana, mas não é o rapto, é a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 36 em diante, está falando dessa vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem deu exatamente depois que começou a geração que não passaria aquela geração sem que o Filho do Homem se manifestasse. E não passou. A geração de 1948, Israel voltando para sua terra, guardar que Israel sempre foi um povo, Israel foi uma igreja, e Israel foi uma nação de Deus. E estava, como sempre a gente pensa nisso, de vez em quando fala, tudo que era de Israel passou para nós. A bênção que era para o judeu passou para o gentio através das mãos cruzadas. Ao abençoar os meninos, mãos cruzadas de Jacó, da raça, passou a bênção para o gentio. O que era do judeu passou para o gentio. Então o judeu era uma nação de Deus. Depois do Calvário não é o judeu mais que a nação de Deus. Aí nós temos a nossa nação, 1 Pedro 2, mas vós sois uma geração eleita, uma nação santa. Já não é mais judaísmo, que agora está falando com um povo eleito, um povo que tomou as bênçãos que pertencia a Israel, mas Israel
falhou, aquilo passou para nós. Muitas vezes uma coisa que é para ser dada a você, você não consegue e o outro consegue. E é o mesmo Deus, Ele vem para você. Ele dá a mesma oportunidade para mim e para você. Talvez nós não conseguimos, o outro consegue. Então, Eclesiastes 1:4 diz: geração vai e geração vem. Isso tudo tem acontecido. Você não pode parar a geração. Se você ficar parado na geração de 48, você diz que não aconteceu as coisas que Jesus disse que aconteceria. Que era exatamente aqueles mistérios que ele não relatou do sétimo selo em Mateus 24. Quando chegou para o sétimo selo, ele falou do sexto, mas no sétimo selo ele começou a falar em parábolas. A parábola da figueira. Porque exatamente ali, naquele tempo, a bênção também estaria chegando a nós. Esse espaço de tempo da geração de 48 até 88, que dá uma geração, dentro desse espaço, Jesus Cristo tinha que vir. E ele veio. Eu não sei o que faz o povo da mensagem dizer, ele não veio. Então você diz que a Bíblia não cumpriu. Porque você está colocando o rapto no lugar da vinda. Aí você diz, ele não veio. Mas se você colocar a vinda no lugar certo da vinda, que é a vinda do Filho do Homem, é vinda. Rapto é ida. Então, nessa vinda do Filho do Homem, ele não tinha que esclarecer que era a vinda do Filho do Homem. Está claro na Bíblia, Mateus 24 mostra, assim como nos dias de Noé, assim seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, isso tinha que acontecer dentro daquele espaço de 48 a 88. E aconteceu em 63. Era a vinda e as pessoas não perceberam. Então, muitas pessoas não vendo isso, passou aquela geração e não cumpriu. Porque nós sabíamos disso lá atrás também. Na primeira e segunda etapa não se sabe dessas coisas. Se não fosse a misericórdia de Deus ir abrindo isto para nós, eu estava pensando a Bíblia e a mensagem. A mensagem é como uma Bíblia. Você não aumenta a Bíblia nem diminui. A mensagem também, para pregar o que nós pregamos, não precisamos inventar. Não precisamos aumentar e não precisamos diminuir. Alguém diz, mas e os 7 trovões que ele não pregou? E o novo nome? Nós encontramos tudo ali dentro. Já está aqui. Tem que chegar o dia de ter alguém que vê aquilo e fala para nós. Então já está. Então já foi falado para nós. Nós já sabemos, certo? É como a Bíblia diz, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, Filho. Então as pessoas ficam assim, é um grande segredo que ninguém vai saber na terra. Mas que dia que era? Era o dia do Filho do Homem. Que ninguém sabia lá atrás, 2000 anos atrás. Mas nos dias da voz do 7º anjo, estas coisas ficou clara. Mas foi os dias do cumprimento e não de mostrar aquilo. Do cumprimento. O dia do cumprimento do sétimo selo foi lá atrás. Nós estamos aqui na continuação, porque nós somos a continuação do 7º selo. Porque o irmão Brana diz que quando esta noiva sair da terra, termina o 7º selo. 232, a festa das trombetas. Então, a gente sabe que o 7º selo está aqui. Lá atrás ele foi Brana. E o que ele fez? Ele pregou.
Ninguém pode pregar mais nada além do que ele pregou. Não pode aumentar, não pode diminuir, porque já está tudo dentro da mensagem. Então, se você procurar hoje os trovões dentro da mensagem, você encontra. Laodiceia 38. Os trovões. Está ali. Perguntas e resposta número 4, 78. O desvelar, 273 a 278. Você encontra os trovões. O irmão Brana diz que os trovões seriam revelados exatamente nesse tempo. No tempo da vinda do Filho do Homem. É ali que você tem a revelação. Nós estamos aqui anunciando o que foi revelado. Não aumentamos. Os apóstolos pregaram a mensagem, depois vieram os historiadores, depois vieram os mensageiros das eras, Irineu, Columba, Lutero, Wesley, e eles simplesmente tinham que falar o que estava escrito no tempo de Jesus, até a leitura do Apocalipse, sem revelação. Sempre tivemos uma leitura do Apocalipse, alguém pensando que sabia do Apocalipse, mas sem revelação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, você não faz apenas a leitura do Apocalipse, você tem a revelação daquilo. Aquilo tem sido cumprido. Não sabíamos, mas da primeira e sétima era, as 7 eras estão nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Logo João sobe, que a igreja sobe também. Se João não sobe, a igreja não sobe. Não é subir no rapto. Tem hora que se faz uma aplicação e tudo bem, mas aquilo sobe, estava subindo para poder saber as coisas que tinham acontecido e que iriam acontecer. Então João subiu, a igreja subiu ali também, e nós todos ficamos sabendo destas coisas. Amém? A gente vai falando e pode sair fora do que a gente está pensando. O tema que nós temos aqui: somos sua geração. Não tem coisa melhor. Eu tenho uma geração, você tem uma geração natural. E nós muitas vezes nos envergonhamos da nossa geração, falando dos nossos filhos, da prole. A gente olha e diz: que coisa, hein? Que tipo de família, que tipo de geração a gente conseguiu gerar. Como pode sair uma pessoa que não serve a Deus de quem serve a Deus? Mas é uma geração. É a geração que você muitas vezes não entende. Ora por ela, ora por seus filhos, por sua família, que é a sua geração, é seu sangue. A geração vem de um sangue, uma condescendência. E nós viemos de Deus à terra, assim como Deus veio do céu para a terra. Para que Ele pudesse se manifestar, nós viemos também. Quando as estrelas d'alva cantavam juntas no céu, nós estávamos lá. Disse Jó. Já estávamos lá cantando. Só que teríamos que manifestar aqui nesse corpo mortal, físico, para ser tentados, vencermos a tentação e provarmos que verdadeiramente nós somos uma daquelas estrelas que adoravam a Deus. Provamos hoje. Somos uma. Porque tem aquelas estrelas que caíram. Elas não podem provar que são aquelas que adoravam a Deus, porque elas caíram. Mas tem aquelas que permanecem, e é uma geração. É vindo de Deus, é eterno. Aí se fala de uma geração eterna. Se Deus é eterno, seus filhos também o são. Por quê? Estávamos nele. Não somos eternos físico. Aqui temos princípio
E aqui temos um fim nesse corpo, mas somos eternos na nossa alma, a natureza que veio do nosso Pai. Nós não temos a natureza própria nossa, essa morreu. Nós nascemos de novo, como Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Nós nascemos de novo. Quando você nasce de novo, você nasce do céu. Quando você nasce aqui da terra, você é um mentiroso. Você faz coisas erradas, você age errado. Tudo que é do pensamento errado que nós temos é do homem, da velha mulher. Mas logo em seguida você vê que tem um pensamento que vence aquele pensamento errado. Este é da nova criatura, é da nova geração, é da nova semente. Somos gerados novamente do céu, gerados de Deus. Amém? Amém. Deixa eu ler alguma coisa aqui para vocês, mesmo que falando, a gente vai longe para meditar, né? Ele fez todos os homens, colocou na face da terra e determinou o tempo, já antes ordenado, e tempo também é geração. E os limites de sua habitação, é o lugar dele, é o nosso lugar. Tem hora que as pessoas, elas querem ir para lugar que não é delas. Tem coisa melhor do que você viver no limite da sua ação. Se Deus te viu, você vai viver ali. Se Deus te viu ter coisas, você vai ter. Se não te viu, você está satisfeito, porque Deus de toda forma te viu. Entende? Mas muitas vezes as pessoas lutam para obter coisas que nunca irão obter, porque elas pensam acima daquilo que elas foram ordenadas. Você tem que lutar. Tem gente que faz de tudo. Você forma um filho, eu quero um filho advogado, eu quero um filho médico. Então você tem que gastar para aquilo. Logo você vê os filhos não têm condições daquilo. Entendeu? Eles não estudam, então não vai ser para eles. Não adianta você querer quando aqueles filhos não estudam. Você vai pagar para eles estudar e você vai perder, porque eles não conseguem passar na faculdade. Então, mas as pessoas querem, tem vontade. Mas por que as pessoas querem? É porque elas pensam, quanto que um médico ganha? A hora que você vai pagar uma consulta, que é R$300, R$400, você diz, rapaz, formar um filho médico. Aí o vai lá também e vê aquilo, eu vou formar, mas não tem condição para aquilo intelectualmente. Ele não tem. E por isso ele gasta, mas ele não consegue acompanhar os estudos, ele não vai para frente. Tem coisa que a pessoa não é para aquilo, não é para aquele fim. É como ser pastor. As pessoas olham para o final, eu vou receber dízimo, você é pastor. Mas você tem que começar, você tem que passar pela faculdade de Deus. Você tem que passar pelo deserto da aflição. Você tem que vencer. Em cada ponto do deserto, você tem que vencer. É um teste, o deserto é para formar caráter em cada um de nós. Quer dizer, as dificuldades da vida, as lutas que nós passamos, é para formar caráter em cada um de nós, para vivermos uma boa vida cristã. Então não é querer ser, não é eu querer ir para o céu. Todo mundo, quem quer ir para o inferno? Você pergunta assim, quem quer ir para o inferno? Se tiver um bêbado, ele fala, pastor, só você que levantou a mão. Sempre é assim. Ninguém quer ir para o inferno. Se fala, quem quer ir para o céu? Todo mundo. Isso é ladrão, isso é prostituta, isso quer ir para o céu. Agora, estão vivendo a vida que vai para o céu? Estão agindo conforme os do céu? Têm tido eles uma natureza mudada, transformada, nascida de novo, como é prometido na Bíblia que nós temos que nascer de novo, senão nós não podemos ver o reino de Deus. A vida é velha, a vida antiga e quer ir para
que ninguém quer ir para o inferno. Contudo, os atos nossos declaram o final da nossa jornada. O que nós fazemos, a forma de nós vivermos, as nossas ações, levará exatamente para aquele fim. Mesmo não querendo. Você quer ir para o céu, mas faz coisa para o inferno. Então, como vai? Então, quando você proclama que é uma cristã, um cristão, a vida é medida. Você sabe o que falar. Você não vai brigar com os outros. Tem gente que briga por nada. Já viu os outros morrer na rua? Por nada. Encostou no carro deles, ele já sai, já briga, discute com o outro, dá um tiro, dá uma facada. A vida não vale nada. E tem crente que fala um do outro assim, não vale nada, o crente não vale nada. Ele fala um do outro, é como dar uma facada, como dar um tiro. Eles não param para pensar, eu sou cristã, eu sou cristão, eu devo meter fogo na minha língua. Mas as pessoas não pensam nisso. E aí faz a coisa errada, falam errado, faz ações erradas. Tem hora que as pessoas, elas estão, você para um pouquinho, você pensa em falar comigo, depois escuta uma pregação e diz, não preciso mais. E você, era bem melhor você não falar comigo. Por quê? Porque Deus conhece o seu coração. Se você e eu, se nós somos de Deus, nós estamos aqui para mostrar a nossa natureza. Não é essa natureza brava, faladora. Tem gente que fala demais, não resolve nada. Outros ficam quietinhos e resolvem as coisas. Porque não é por falar, você tem que saber agir na hora certa, viver a vida cristã. O que eu estou fazendo na igreja? Eu venho na igreja todo culto, quinta, domingo, tá bom, mas o que eu estou fazendo? O que isso está causando em mim? Que mudança, que transformação? Estou eu descobrindo que verdadeiramente estou me aperfeiçoando, que eu estou vendo que eu pertenço a esta geração? Eu pertenço à geração de Deus. Eu pertenço à sua família. Eu quero chegar até aqui. Um pouquinho a leitura. Deixa eu ler, talvez alguma coisa que você pensa, não tem nada a ver. Marca da Besta, 73, e parece que essa foi pregada em 54, por aí, essa mensagem. 13 de maio de 1954. O parágrafo 73, eu tenho uma pergunta assim, quando que a igreja foi poder? Quando que a igreja é poder? A irmã Brana diz, quando aquela igreja metodista wesleyana esteve no poder, ela foi poder quando o Wesley esteve aqui. Isso tem que mexer com a gente. Ela foi poder quando? Não hoje. Não. Quando Wesley esteve aqui. A luterana foi poder em seu dia. Quando? Lutero esteve aqui. Então você vê que a igreja é poder quando o seu mensageiro, quando o seu representante, quando aquele um só homem está na terra. É ali que você vê a igreja em poder, segurando as pontas, para não haver divisão no grupo. Porque não pode ter mais do que um pensamento. Somos de um só Deus, de uma só fé, de um só batismo. É uma só mensagem. Então tem que ter um homem para aquilo. A igreja tem poder quando aquele homem que a representa está com ela. Escuta agora o que o profeta diz. Mas basta o fundador morrer, então se desviam. Ela é poder,
O fundador está aí. O fundador morreu. Eles desviam. Eles não ficam naquela palavra, naquela orientação. Pois quando um pai de família, verdadeiramente, que é coluna do lar, quando ele morre, muitas vezes a família fica desnorteada, porque não seguia a mesma orientação do pai. Não tem a mesma fé do pai. O que você pensa da família Brana quando ficou sabendo que Brana morreu? É fim do mundo. Acabou tudo. Aí inventar qualquer coisa para crer. Aí já acharam. E onde foi que inventaram? No Brasil. Não, foi dentro do tabernáculo onde William Brana pregou os selos. Dentro do tabernáculo Brana, é ali que eles inventaram que William Brana tinha que ressuscitar para revelar os trovões, para a terceira puxada, para a visão da tenda, para o novo nome, porque eles não viram. Foi pregado? Foi. Eles não viram. Por isso, William Brana perguntas e respostas sobre os selos. Tem acontecido coisas essa semana que vocês não têm dado conta de ver. E aconteceu mesmo. Então a igreja fica desnorteada. O fundador morre. Aquele pai de família parte. A família fica sem uma estrutura. Não é porque ele não deixou, ele deixou, mas ninguém seguiu enquanto ele estava com vida. Ninguém seguiu William Brana quando ele estava pregando os selos. Todo mundo fala bem de William Brana e eles fazem um monte de livros e vendem esses livros aqui no Brasil. E vem gente que eu acho que nem crente da mensagem faz esses livros e vende aqui no Brasil. E milhares e milhares de pessoas compram aqueles livros que não são as mensagens do irmão Brana, não. São a história da vida do irmão Brana, o que o irmão Brana foi, como ele foi, o namoro dele. É muito bom. Mas são coisas históricas apenas. E o povo está fundamentado nisso. Porque quando eu leio uma história da vida do irmão Brana, eu choro também. Eu quero saber se quando eu leio o selo, se eu entendo. Adianta eu chorar a história da minha vida e depois não entender a abertura dos selos, que eram os trovões, e que era um selo que estava no púlpito de Jeffersonville, pregando. E eles não sabendo, depois que Brana morreu, aí William Brana vai ressuscitar para poder revelar o 7º selo. Eles não viram o 7º. O 7º era um silêncio, era um homem pregando sem dizer, eu sou. Ele não tinha que dizer. Pois a América tinha que perder isso. A família verdadeira Brana não é da América do Norte. É da nossa América. A verdadeira família Brana. Lá é a família natural. Aqui é a família espiritual. Nós não estamos atrás de William Brana pelos sinais que eu já vivi. Hoje não. Isso já é coisa que nós vivemos. Agora nós tomamos a revelação que nunca vivemos. Estamos tomando a revelação da palavra, aquilo que foi pregado dentro do tabernáculo Brana nos Estados Unidos e eles não viram. Então é só o fundador morrer, eles desviam. Eles fazem uma doutrina, eles arrumam alguma coisa, ele vai ressuscitar. Maomé, até hoje, o povo de Maomé, eles estão lá guardando a tumba de Maomé, com cavalo preparado. Mas no tempo de Maomé era cavalo. Mas você tem que saber que hoje, filho, já é nave. Não é cavalo. Você vai cruzar o mundo a cavalo. Quer dizer, a mensagem ficou lá atrás. E eles ficam ali na tumba esperando Maomé levantar. Para conquistar o mundo. Tem alguma coisa a ver com Bíblia? Não tem, mas eles creem. A ressurreição de William Marion Brana para revelar trovões, novo nome, terceira puxada,
visão da tenda, tem alguma coisa a ver com Bíblia? Não tem. O que tem a ver com a Bíblia é que ele revelou. Apocalipse 10, de 1 a 7, tocou a trombeta e revelou o mistério de Deus. E ao revelar o mistério, todos os mistérios ficamos sabendo. Porque o mistério, aí vem o próprio William Branham, diz, 33 do primeiro selo da antiga tradução, é que eu mais guardo. Aí ele vai mostrar que o sétimo selo, o sétimo anjo, é o mistério de toda a Bíblia. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Eles estão procurando mistérios. Não. Quando você souber o mistério singular, os mistérios serão claros para você. Mas se você não sabe o mistério, é ouvir a mensagem de William Branham, o mistério já foi revelado. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Foi ele que pregou isso, gente. Me parece que é 67 nessa outra tradução. Mas foi ele que pregou isso. E as pessoas não podem ver essas coisas. Porque eles estão lá atrás ainda. O povo da mensagem está lá atrás. Os judeus estão esperando o Messias, que os pais deles mataram há 2000 anos atrás. Os judeus estão esperando o Messias. Se o irmão Branham tivesse ido pregar para os judeus, o irmão Branham era o Messias, que os judeus estavam esperando. Por isso, Deus disse para ele, não é tempo. Não era para William Branham. Agora alguém ainda crê que o William Branham vai ressuscitar e vai pregar lá para os judeus? Quer dizer, é tão contrário às Escrituras, quando o próprio William Branham perguntaram para ele se o nosso quarto Elias também iria pregar para os judeus, ele disse que não, Deus usará um homem da sua própria gente. Mas eles creem nisso, não sei porque tem mensagem. Eles não conseguem, mas o mensageiro morreu. Cadê o poder da igreja? Acabou o poder da igreja. Poder da igreja, meu irmão, não é pular, gritar, não. Poder da igreja é a palavra como ela é, do jeito que foi pregada. Isso é poder. Poder não é pular, gritar, emocionar, chorar, rir. Isso são emoções. Poder é quando você vê a palavra manifestada no dia que você vive. E aí você aprende isso. O poder da igreja está quando o mensageiro está na terra. Amém. Certo? Fique com o demais, você completa. Aí o irmão Branham continua dizendo, presta atenção. Quando o Senhor primeiramente apareceu lá, quando quiseram que eu começasse a fazer uma organização disto, assim por diante, eu vim até aqui e vi onde Dwight Moody, um grande fundador do Instituto Moody, e pensei, se Dwight Moody pudesse olhar para esse Instituto Bíblico, o que aquele homem apoiou e o que fazem agora. Ele até mexia na tumba. Já pensou bem, se William Branham visse o que eles estavam pregando no tabernáculo Branham, através até do homem, que pelo que se sabe, não era a crença do irmão Branham nele naquele tempo. E eles colocaram exatamente esse homem. Gente, para um pouquinho, irmãos. O Branham morreu. Quem vai tomar conta do tabernáculo Branham? Aí, elege um homem que crê na ressurreição de Branham. E que o irmão Neville, que Deus fez e perdeu a forma, ele morreu depois do irmão Branham. Aí ele diz, morreu porque ele não cria na ressurreição do irmão Branham. Para revelar, porque crer na ressurreição nós cremos.
não para revelar coisas para a igreja, porque o que tinha que fazer, ele fez, ele revelou. Ele foi o sétimo selo que eles não perceberam, porque o sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo. 229, a festa das trombetas. Por que não creio? Está na mensagem. Agora, não, será o mensageiro. Não, é o mensageiro. Naquele tempo já era o mensageiro. Bem, eu disse, veja o que seria se Wesley, Calvino, Knox, Finney, Sankey, qualquer um deles pudesse se levantar hoje e ver em que condição sua igreja está. Ó, que coisa! Veja, a primeira etapa, quando o homem se encontra ali, ele mantém a verdade. Quando Wesley esteve ali, verdade. Quando Lutero esteve ali, manteve a verdade. Quando Branham esteve ali, ele manteve a verdade. Enquanto nós estivermos aqui, mantemos a verdade. Vocês veem como a coisa é clara? Agora, sai de cena. Já tem os urubus dentro do ministério. Irmãos, é incrível. Sai de cena. Já tem os urubus dentro do ministério para causar divisão. E o ministério é sustentado por um de dentro do próprio ministério. Deveria ter um que desse sequência ao ministério de William Branham naquele dia. E não teve um que pregou os selos, trovões revelados, senão aqueles que estavam perto do irmão Branham e morreram perto do irmão Branham também. Depois ficou uma geração incrédula, uma geração de ressurreição isolada, que está até hoje brigando por patrimônio, tomando igreja um do outro, esperando ir para o céu. Eu teria vergonha de pertencer a um grupo desse. Vocês querem chamar isso poder, ter muita gente? Não, poder é você permanecer na palavra original. Isso é poder, a palavra original, sem aumentar, sem tirar. A irmã Branham continua aqui. Eu descobri, em 77, portanto eu descobri isto. A Bíblia diz: Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Já preguei sobre isso, mas estamos passando um pouquinho, porque sempre as pregações são diferentes. Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. A gente perguntar para a gente mesmo: estou servindo bem ao Senhor na minha geração? Na minha geração de 40 anos também. Estou servindo bem ao Senhor nesta minha geração? Veio a geração de Branham, ele serviu a Deus perfeitamente, serviu muito bem a Deus. Branham fez coisa que nós nunca vamos fazer. Mas nós cremos no que ele fez, nós cremos no que aquela mensagem que trouxe uma estrutura, um fundamento para que pudéssemos formar a igreja, mostrar a igreja noiva, não na primeira e segunda etapa, mas sobre o fundamento da revelação dos 7 selos. Dos 7 trovões. Aí tem uma igreja que é para formar uma família. Nesta geração, Deus tem que ter uma família nesta geração, não na geração Branham. Ele teve lá o seu povo, na geração do irmão Branham. Família. Você vê que a geração vem, geração vai. A geração vem, eles não querem que ela vai. Vai, filho. A geração veio e a geração foi. A geração dos selos veio, mas ela foi. Ah, não pode. Conta os anos. A geração de Branham veio, mas foi. Conta. É isso que a gente tem que contar na mensagem. Conta a geração. A geração que veio a revelação, a manifestação do Filho do Homem, foi de 48 a 63. Aquela estava mostrando a geração que o Senhor Jesus, em Mateus 24, 35.
Ele tinha mostrado esta geração que não passaria, e não passou. De 48 até 88, Deus não precisou até 88. Em 63, ele desceu no Monte Pôr do Sol. O que era aquilo? Cumprimento das Escrituras. Deus cumprindo a sua palavra na geração. Você não pode mudar isso. Você não pode coisas de uma geração e dizer que Deus vai fazer na outra, se Ele prometeu fazer naquela geração. Nos dias de me lembrando que Deus prometeu fazer, revelar a palavra, revelar o mistério. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o mistério de Deus será revelado. Qual louco que pode lutar contra a palavra e dizer que não foi revelado? Quando a Bíblia diz, nos dias da voz do sétimo anjo, e o sétimo anjo está há 52 anos atrás, quando ele partiu. E as pessoas não podem perceber isso hoje ainda. Estão querendo, é a geração de Brana. Não, agora é a outra geração. Geração vai, geração vem. Não adianta queremos, daqui uns tempos, eu já disse para vocês, quando der 2040, que eu já estou velho, se eu, já pensou bem se eu viver até lá? Misericórdia. Então já vai dar quase uns 100 anos por aí. Já pensou? A geração termina. Tem que começar outra geração. Não adianta você pensar, não vai ter que ficar essa daqui. Se o tempo vier, meu filho, Deus já cumpriu sua palavra, Deus já preparou uma noite exatamente nesse tempo, com a revelação que o William Branham deixou aí para nós. Ele deixou, está tudo escrito. A Bíblia não precisa ser escrita, nem os 7 trovões, que não foi escrito, não precisava ser escrito, porque já estava dentro da palavra. É isso que o irmão Branham disse. A gente que não via está dentro da palavra, porque a palavra é perfeita e já foi escrito tudo ali dentro, que ele diz não pode aumentar nem diminuir. Se tivesse 7 trovões, 7º selo escrito ali dentro, então a Bíblia seria incompleta. E eu não creio nisso. Eu creio que a Bíblia é completa. Deus, quando escreveu, ela foi completa. O que cumpriu é completo. Mas a geração vem, geração vai. Somos sua geração. Agora nós somos sua geração. Quando essa igreja tem poder, mas na verdade, muitos pastores já morreram e outros estão se envelhecendo, né? Como nós. Estamos aí agradecidos a Deus por estar por aqui ainda, mas muitos partem. O que fica, você quer colocar um filho do pastor lá, a coisa não funciona mais como antes. Acabou. Eles querem colocar um filho do pastor, muitas vezes para preservar a linha de dízimo. O indivíduo nem ministério tem. Vai colocar ali, não. Tem que encontrar um espiritual dentro daquele próprio ministério. Amém. Eu não gosto de ficar falando essas coisas, que isso daí. Se eu clarear mais um pouquinho, os outros vão achar ruim. Você quer ver começar a dar um problema logo? Só clarear. Um dia eu falei aqui, já deu problema. Lá atrás, foi eu falar, já deu problema. Aí deu a divisão na igreja. Foi eu falar. Uma pessoa é que pode tomar esse trabalho. Falei. Aí deu problema. Mas a igreja tem que ser madura. A igreja tem que ouvir mensagem. Não tem que ter outro pastor, outro ministério. Não, é aquele que Deus levanta dentro do ministério. A sequência é aquilo ali, dentro daquele ministério. Ixi, parece que eu estou falando coisa aqui. Mas deixa eu falar, né, irmãos? Eu não quero não, mas eu tenho que falar. Deixa eu mais um pouquinho aqui.
Portanto, eu disse, 78, a marca da besta. Senhor, não quero nenhuma organização. Deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto estou aqui vivendo. Isto mesmo, em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome seu lugar. Irmão Branham sabia que ele, talvez a pessoa não percebe, forma uma doutrina, aquilo ali, e faz que nem o Papa, mas um profeta está tomando o lugar de Deus. É Deus quem fez isso. Eu não posso falar, fala Moisés. Eu não posso falar, fala Jesus. Eu não posso falar, fala Pedro. Eu não posso falar, fala Brana. Vem, Brana, eu não posso falar, fala João. Em seguida tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome seu lugar. Ele que fica no lugar para o Senhor trabalhar, como eu estou ficando, mantendo a palavra. Tu terás alguém que tome o seu lugar. Não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. Eles tinham que continuar movendo todas as noites, faziam uma nova fogueira cada noite. Pensa de Israel no deserto. Tinha que peregrinar no deserto por 40 anos, fazendo fogueira cada noite. Não era no mesmo lugar não, em lugar diferente. Apenas continuavam avançando. É isso que temos de fazer. O nosso ministério é ir avançando. Geração vem, geração vai. O que Lutero teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, que estavam ligados aos pentecostais naquele dia, porque naquele tempo os pentecostais eram santos, viviam a vida de santificação. Mudado assim como o tempo do irmão Branham. A coisa tem mudado até hoje. Como que mudou? O que a santidade tiveram, isso foi ótimo, mas isso foi o dia deles. Estamos vivendo em um outro dia. Dentro daqueles 100 anos, de 1900 até 1950, 60, o irmão Branham estava pregando essa mensagem, mostrando para nós, vai ter outra geração. E quando tiver outra geração, Deus levantará outro homem. Ele sabe que é de geração em geração. Deus levanta um homem para nós, para nos orientar. É Deus quem faz isso, é o trabalho dele. Porque a geração se extinguiu, acabou aquela geração. Ele levanta uma outra e se acabou aquela geração porque aquele homem dormiu, morreu. Aí vem um outro homem, uma outra geração para prosseguir, fazendo fogueira em outro lugar, não mais nos Estados Unidos, mas no Brasil. Não sei se as pessoas vão entender, é tão simples a coisa, tão simples. Estamos vivendo em outro dia, agora nós estamos avançando. E se houver um dia depois de nós, o irmão Branham falou do dia dele, eu tenho que falar do meu dia também. O irmão Branham está dizendo, se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Se vier um dia depois de nós, uma geração depois da nossa, se tiver uma geração, estaremos caminhando da mesma forma. E Deus estará trabalhando com outra pessoa, mas estará trabalhando. Agora ele diz, mas caminhemos na luz, enquanto a luz está aqui, agora. Caminhemos na luz enquanto a luz está aqui. Porque a luz sai daqui, então começa os desviados. Aí começam, olha, os urubus levantando. E aí, eu tenho ministério, eu também tenho. Enquanto
aquele homem que Deus está usando está ali, e esses outros ficam quietos. Eles até ficam quietos, eles não levantam. Mas deixa Brana partir, deixa João partir, aí se levanta aqueles que acham que deve fazer, mas eles deveriam ouvir aquilo que Brana falou, deveriam ouvir aquilo que João falou, eles deveriam seguir aquela linhagem e ver quem é. Quando ele estava pregando, quem poderia tomar seu lugar? Dentro do ministério dele, quem poderia tomar seu lugar? As pessoas têm que olhar e ver isso daí. Quem? Aí veio, não, mas não tem aprovação para isso. Deus está trabalhando, filho. Deus está trabalhando. Isso é para o tempo. Isso tudo vem na hora certa. Vem na hora certa. Quando o pastor Joaquim, um monte de pastor começou a casar também. E segue uma linhagem. Eles seguem cabeça. Por que não segue o lado espiritual? Por que segue só o lado natural? Um dá vergonha, o outro dá vergonha maior. Por que não olha a palavra, um prega a palavra, ou vocês... Vocês conhecem o nosso ministério? Não desprezando os outros, que nós temos o nosso ministério, cada pastor tem seu ministério, a parte, é ele seu ministério, é eu e o meu ministério. O meu ministério não é do pastor bispo. Pastor bispo não é o meu ministério. Eu tenho o meu ministério, pastor bispo tem o dele. E vamos falar o nome do pastor Mendes tem o dele. Vou repetir de ontem. Pastor Sinival, em Mogi das Cruzes, tem o dele. Pastor Zé Julião, lá em Jaíba, tem o dele. Pastor Josué, tem o dele. Pastor Ivair, tem o dele. Pastor Gedielso, tem o seu ministério. Cada um tem o seu ministério. Agora eu estou falando o meu ministério. Dentro do meu ministério, a pessoa está orientada, uma pessoa capaz dentro do próprio ministério. Sempre tem uma pessoa capaz dentro do próprio ministério. E qualquer pessoa sabe disto. Não desprezando os outros ministérios. Cada ministério com o seu trabalho. Cada ministério. Naquele tempo me deu um probleminha que eu senti do coração. Falei, já emburraram, deram problema. E nós não mudamos de mente até hoje. Certo? Não mudamos de mente até hoje. E o trabalho está funcionando. Está funcionando. Só Deus sabe. Quem é que quer morrer? Ninguém quer. Mas, quando chega a hora, você vai mesmo. Você vai. Não tem que ter carniceiros para poder fazer problema, causar problema dentro do grupo. Não. Sempre é a mensagem de um homem. É a mensagem de um homem. Porque cada pastor aí deve pensar no ministério dele, se ele tem um obreiro, se tem alguém que destaca, e diz, quando eu morrer, esse aqui. Se você vai fazer a escolha, o que a igreja primitiva escolheu? Venceu? Não. Era de Deus? Não. E foi a igreja primitiva. Ela escolheu. Mas quando foi que Deus escolheu? Um perseguidor. Deus pegou um Saulo, mas não pegou um dali. Ele pegou um Saulo. Pegou um Saulo, Deus pegou um Saulo. A igreja pegou Matias. A igreja pegou Matias. Agora Deus pegou um Saulo. Vocês viram como que é? Porque a igreja, ela não tem aquela capacidade. Tem que deixar por Deus. E Deus já está expondo isso através da mensagem que você ouve. Amém. Acho que eu estou prolongando muito, mas o que nem li mais alguns parágrafos
que eu queria falar, mas não dei conta de falar, mas uma geração, quer dizer, uma casa, família, você vê uma tribo, isso daqui vem tudo uma geração. Dentro desta casa tem uma geração de filhos, aí tem uma família, e aqui nós somos sua geração. Os poetas disseram, nós somos geração. Os poetas, não só os poetas, nós aprendemos também que nós somos a sua geração. Nós somos hoje a sua família. Deus hoje tem uma família. Olha que tempo que Deus veio, não tinha família. Ele teve uma nação judaica, ele teve um povo judeu, ele teve um povo durante as eras, mas hoje ele tem uma família. Hoje ele está concretizado. Hoje ele tem a família Brana. Isso é família de Deus. Nós não somos família dos Estados Unidos, nós somos família de Deus. Família Brana. Hoje é uma família. Esta geração formou uma família. A família da palavra, a família da revelação, a família que sabe o que são os selos, o que são os trovões, o que é o novo nome. Está tudo dentro da mensagem. Essa família é a família no Brasil e que está tomando parte alguns dos Estados Unidos. Muitas vezes que saiu do Brasil foi para lá. Alguns da África, que de lá, como falam português, eles estão ligados à mesma família. Portugal está ligado à mesma família. Pensam bem, essa é a família desse tempo final. Deus tomando nós, do Brasil, uma mistura de cores, tomando ali de Portugal, ainda que tem pouca gente, mas você tem que saber, esta é a família que Deus tem em Portugal, esta é a família que Deus tem na Luanda, esta é a família que Deus tem nos Estados Unidos. Que família que é? Olha a família que está crendo na mensagem do dia. Essa é a família que Deus tem na Flórida. Que família é essa? É alguém que está crendo na mensagem do dia, pertence à mesma família. E Deus cumprindo a sua palavra e você descobrindo que você pertence a esta geração hoje, a geração que formou a família Brana, a família de Deus. Obrigado, Senhor, por mais este momento que nos deleitamos diante de Ti. Reconhecemos Sua palavra, Sua mensagem. Estamos agradecidos pelo que o Senhor tem dado a cada um de nós, a cada obreiro, a cada pastor, a cada evangelista. Estamos agradecidos. Não somos nós, Pai, não somos nós, é o Senhor, é a palavra, é o ministério do dia. Esse ministério, ele não acaba, ele muda de geração, mas ele não acaba. Vem esse ministério que veio de Cristo, passou pelas eras, veio em Brana, passou para João, Senhor, e nós queremos prosseguir nesse ministério, comendo o livrinho. Ajuda minha irmã, meu irmão, a comer o livrinho, a se alimentar com esse livrinho, com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Somos a família Brana, ó que Brasil, onde a graça emana, luz de entardecer. Somos a família Brana, ó que grande luz. Temos um novo nome, o novo nome de Jesus. Ela tem o poder de reprofetizar. Quando João, como ele livrou,
Jesus. Ela tem o poder de reprofetizar quando o chão como livro e começa a pregar. Ela tem o poder de reprofetizar a muitos povos e nações. Amém, aleluia. É a família Brana, é a nossa alegria. Amém.